Eu já começo com o doutor José Roberto, geriatra, porque eu tenho um assunto polêmico aqui. Eu já até passei o estudo para o doutor, ele já sabia, mas eu passei aqui para ele, né? Porque a nossa preocupação é com relação ao sal. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Com relação ao sal, porque a gente viu que alguns estudos, né, falando a respeito da quantidade de sódio aí para pessoas de mais idade. Idosos que levam estilos de vida sedentários e abusam de sódio em todas as refeições, no caso, possuem risco que vai além das doenças cardíacas. Aí tem um estudo liderado por pesquisadores de uma universidade, em colaboração com o Instituto Universidade lá de Montreal, que eles dizem o seguinte, né? Tudo isso lá no Canadá, tá, gente? Eles encontraram evidências de que o excesso de sal e a falta de exercício físico são prejudiciais à saúde cognitiva na terceira idade. Até aí, né, doutor? Tudo bem. O excesso de sal e a falta de atividade física. Mas as descobertas estão na versão online que você pode depois conferir lá no periódico Neurobiology of Aging. Digita lá que você vai encontrar. Só que a questão é a seguinte, doutor. Vamos lá. A questão é a seguinte, a gente sabe que a gente não pode abusar do sal, ok, isso daí é uma verdade, certo? Verdadeiríssima. E a gente sabe que a gente tem que praticar atividade física independente da idade, certo? Verdadeiríssimo. Pois bem, aí eu te coloco que nesse mesmo estudo que eu imprimi, daí eu mostrei pro doutor aqui, tá escrito assim, ó, baixa ingestão de sódio foi definida como aquela que não ultrapassa a 2,2 miligramas por dia. 2.000 miligramas, 2 gramas. O que é isso aqui, ó, 2,2 miligramas? Miligrama é muito pouco, na verdade deve ser 2,6 aí no caso, gramas dia. E aquele pacotinho, aquele sachê que a gente cozinha bem em restaurante, em cima da mesa, tudo mais, ali tem 1 grama de sal. Então são 2 pacotinhos daqui. Não é para colocar na salada, não é para colocar a mais, certo. Porque temos que lembrar que isso já vem no sódio, já vem no sal, no tempero da comida. Então nós temos que tomar este cuidado. Fora isso, os produtos industrializados já têm uma quantidade absurda de sal. Né? Então nós temos que tomar cuidado com isso também. Nós temos que ter o hábito, né, de estar lendo rótulos, certo? Porque rótulo conta para nós quanto tem de sódio ali. Sódio é sal, gente. Pois bem, aí que tá. Sódio é sal, né? Exatamente. Cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha. Cloreto de sódio é o sal que a gente conhece. Agora, sódio... Na verdade, o problema do cloreto de sódio é o sódio. Né? O problema na ingesta de sódio. Só que o sódio ele vem num composto químico. Né? Ele tem que fazer uma molécula que aí no caso tem o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Isso é meio confuso pra gente que não entende tanto, né? Pra mim e pra você que tá assistindo o programa. Por exemplo, se eu for... Sódio é só uma molécula. Então a gente tem sódio, tem potássio, tem magnésio. Certo. Então essa substância ela se liga a outra. Tá certo? E aí, no caso, o cloreto de sódio. Tem sulfato de magnésio, por exemplo. Cloreto de potássio. No caso, o problema é o cloreto de sódio, que na verdade o problema é o sódio do cloreto. Então, quando eu vou lá no mercado e compro um pacotinho escrito sal... Você está comprando cloreto de sódio. Estou comprando cloreto de sódio. Onde o problema é o sódio. É o sódio. Por isso que nutricionista recomenda sal marinho. Que na verdade tem sódio do mesmo jeito. Mas tem menos, talvez? Dependendo da concentração desse sal, né? Dependendo da região que é. Né? Então, na verdade, a gente precisa entender isso. A concentração de sódio, que aí é a gramagem de sódio, que aí você está falando em 2,6 gramas de sódio ao dia. Então, quando eu compro esse pacote lá no mercado, escrito sal, a minha recomendação para ingeri-lo é de 2,26 miligramas por dia. 2,6 miligramas. 2,6, 2 pacotinhos e meio por dia. Por dia, contando que eu vou colocar, já temperando o arroz para fazer o arroz, o feijão, a carne e tudo mais. Essa é uma quantidade baixa de sódio, que aí foi considerada baixa de sódio, inclusive no estudo. Isso. No estudo, perdão. Aí a média é de 3. E para cima de 3 considera-se alto. Então, no dia a dia, a gente tem, por esse estudo, a gente tem uma alta ingesta de sódio. Entendi. Agora é o seguinte, os resultados mostraram que uma dieta rica em sódio
que uma dieta rica em sódio, ou seja, quanto mais sódio você consome aí na tua dieta, combinada com pouca atividade física, é prejudicial para o desenvolvimento cognitivo de adultos mais velhos. O que isso significa? Maior risco de demência. Entre elas, a doença de Alzheimer. É porque hoje já se sabe que para doença de Alzheimer, além do fator que a gente já sabia, que deficiência de uma proteína específica, tem uma alteração da questão vascular. Então nós precisamos ter alterações vasculares, ou seja, pequenos derramezinhos, parece que o caso é esse. Tanto que o colesterol alto aumenta o risco, o sedentarismo, como você mostrou nesse estudo, aumenta o risco, o fumar aumenta o risco, a falta de exercício aumenta o risco. Então os fatores de risco para Alzheimer são, além da genética, além do fator da chamada proteína beta-amiloide, que a gente sabe que ela se deposita no cérebro, existe um fator vascular. Em vascular, a gente entende todas as doenças cardiovasculares, os fatores de risco para doenças cardiovasculares que a gente comentou aqui agora. Entendi. Doutor, seria interessante então a gente abolir o sal da vida, porque já que todos os alimentos que a gente consome tem uma quantidade de sódio, vai comer um queijo, tem sódio. Tem sódio. Né? Vai tomar... Dependendo do queijo, tem muito sódio. Então, qualquer coisa que vem dentro de lata tem sódio. Muito, para conservar mais, muito sódio, muito sódio. Aí a gente vai consumir o próprio sal, tem sódio também, digamos. Então é bom abolir o sal, abusar dos temperos, né, que dão um gosto na comida, fica uma delícia também, sabendo que o restante da alimentação a gente sabe que tem um pouquinho de sódio. Tem que controlar muito bem. E o idoso tem um problema a mais ainda. Ele tem uma diminuição das papilas gustativas. O que é isso? As papilas que a gente tem na língua. A gente tem na língua sentir o sabor? Para sentir o sabor. Então, ele abusa um pouco mais do sal, e até às vezes do doce, porque a diminuição do paladar, porque as papilas, a velocidade das papilas diminuíram, o tamanho das papilas diminuíram. Como várias coisas atrofiam com a idade, as papilas gustativas não são diferentes. E aí, para sentir mais sabor, ele coloca muitas vezes muito mais sal. Mais açúcar, mais tempero. Certo? E aí é prejudicial à saúde. Entendi. Então, ela eleva a pressão arterial, que a gente já é muito bem conhecido. Para baixar a pressão arterial, uma das coisas é controlar o sal. Né, para doenças cardíacas como insuficiência cardíaca, o sal é fundamental o controle. E aí na questão das doenças cerebrovasculares, no caso de demência com alteração cognitiva. Olha, que interessante isso. Sabendo então que a pessoa de mais idade, as papilas, como é que é o nome da papila? Gustativas. As papilas gustativas, né? Aquela sensação do sabor da língua é diminuída com a idade, por isso que se abusa mais do sal. E por isso que as pessoas de mais idade têm mais propensão a ter pressão alta. E além de alteração própria vascular. O vaso fica mais rígido, que aumenta o risco de hipertensão arterial. E aí, associado ao sal, essa pressão se eleva mais ainda. Nossa, que incrível. Olha só a dúvida da Lília. Lília, um beijo pra você, tá? Ela trocou o sal convencional dela por um sal 70% menos sódio. É vantagem, né? Perfeito. O grande vilão é o sódio. É o sódio. Então, por exemplo, se ela está comendo cloreto de potássio, né, o potássio, nesse caso aí, não tem problema. Vamos fazer uma parte aqui. Em algumas situações, o potássio elevado é extremamente perigoso. Se eu tenho um problema renal, né, o potássio é elevado, porque o potássio é excretado pelo rim. Se eu tenho um problema renal, a elevação do potássio é muito perigosa, porque ela pode, inclusive, fazer uma arritmia cardíaca e óbito. Entendi. No caso... Cuidado. Aí, no caso dela, eu acho que ela não tem nenhum problema em termos de pressóricos, em termos desse estudo que mostrou da ingesta de sal, entenda-se sal-sódio, porque sal é toda a combinação dessa que a gente falou, cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, isso é um sal. Tudo né? Isso vira sal. Isso é um sal, quimicamente isso é um sal. Mas né? é o sódio então, que do sal que prejudica. dentro do sal que a gente está falando aqui, o sódio que é o problema. Dentro do sal tem sódio, gente. Então, tá entendendo? Como ela mudou a concentração de sódio no sal que ela está ingerindo, ela está ingerindo muito menos risco. Ela disse que até emagreceu 4 quilos. Maravilha, hein? Provavelmente porque ela fez menos retenção líquida. Porque quando a gente fala em sódio, a gente fala em água. O sódio e a água andam junto no nosso corpo. É um mecanismo bastante complexo para a gente estar conversando. Mas tem distúrbios da água, distúrbio do sódio, para você ter uma ideia. Tem uma que a gente chama de hiponatremia, hipernatremia, que a gente dosa o sódio no sangue. É um pouco complicado aqui. Mas quando a gente fala em sódio, a gente fala em água. Né? Então, o que os diuréticos fazem? O diurético manda, na verdade, o sódio para fora. Quando ele manda o sódio para fora, a água vai junto.
né? Então, na verdade, a gente urina porque o sódio que é bloqueado lá no rim, a captação de sódio no rim, e a gente manda sódio para fora. Grosso modo é isso. E a hora que a gente manda sódio para fora, a água vai junto. Então, a hora que ela ingeriu menos sódio, provavelmente ela reteve menos líquido e ela perdeu 4 quilos, não de gordura, porque não tem nenhuma relação entre o sódio com gordura, mas com o líquido. 4 quilos de líquido, então, perdeu. Muito provavelmente. Mas é bom, né, Lília? Desinchou. Não é não? Já que tá cabendo no vestido da festa. Com certeza, né, Lília? Agora mudando de assunto, já falamos bastante do sal, do sódio, só controlar, viu, gente? Até com a boca salgada? Ficamos com a boca salgada aqui, tanto pra falar. A Maria, ela tem 60 anos e ela diz que ela está evacuando sangue. Maria, procure um médico o mais breve possível, porque não é normal evacuar sangue. Pode ser desde uma hemorroida até um problema mais sério, né, uma doença diverticular dos colos ou outra doença. Então ela tem que procurar uma ajuda médica aí para investigar, fazer o diagnóstico correto e o tratamento adequado. A Eliane, ela disse o seguinte, um beijo, Eliane, para você. Quinta e sexta passada, ela ficou com algumas agulhadas na nuca. Ela sentia como se alguém estivesse agulhando a nuca dela. Pode ter relação com pressão alta, pressão arterial, alguma coisa? Pode ter, assim, na maioria das pessoas não sentem nada da hipertensão arterial. Pressão alta é uma doença, na maioria, assintomática. Quando dá alguns sintomas, normalmente pode acontecer um peso, uma pontada, uma dor de cabeça em região occipital, que é essa da nuca. Uhum. Então pode ser. Mas pode ser uma cefaleia de contratura muscular, uma cefaleia tensional. Então pode ser uma contratura da região cervical e aí dá uma agulhada na cabeça, porque esse músculo trapézio está inserido, está grudado no couro cabeludo. A Diva Vidotti tem 49 anos e tem lúpus. Ela quer saber como é que faz para repor hormônios. E aí? Vamos lá. Muito cuidado, Diva. Converse com o seu médico, porque a reposição hormonal tem riscos, né? E o lúpus também tem risco, predispõe o risco de trombose, as duas doenças. Então, tem que conversar muito bem com o seu médico, ver se tem indicação e se dá para utilizar. Ou seja, se você tem sintomas que justifiquem a utilização e monitorar muito bem esse uso, caso decidam utilizar. Entendi. Semana que vem, a gente vai conversar a respeito de reposição hormonal em homens. Muitos homens estão nos perguntando isso. A gente está com uma lista de homens que nos perguntaram e gerou a pauta da semana que vem, tá bom? Porque a gente sabe que o homem está se cuidando mais, graças a Deus. Depois até que o Dr. José Roberto começou a participar do nosso programa, dando esse enfoque na saúde sua, viu, homem? Que não se cuidava e agora tem se cuidado. A gente está muito atento à sua saúde, a gente quer que você viva cada vez melhor. E o homem, ele sofre também uma queda hormonal com a idade, não sofre? Sofre uma redução hormonal, mas dentro da fisiologia, dentro do normal. Mas a gente conversa aí. Semana que vem. Vamos se cuidar, porque a gente morria, em média, 7 anos mais cedo que vocês mulheres, porque a gente não se cuida, a gente era mais relaxado. Então vamos mudar esse número e vamos encostar em vocês aí em termos de sobrevida. É isso aí. Obrigada, doutor. Toca aqui. Obrigada. Até semana que vem, tá bom? Até semana que vem.